Graça e paz, meus amados irmãos, a todo o povo de Deus. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com os amados irmãos. No livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 20 e 21. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, Paulo diz a Timóteo as seguintes palavras: Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Paulo, no versículo de número 21, ele fala a Timóteo dizendo assim: E assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, Paulo fala de 4 matérias-primas. Paulo fala a Timóteo dizendo que em uma grande casa existe 4 tipos de vaso. Paulo fala do vaso de madeira. Paulo fala a Timóteo do vaso de barro, do vaso de prata e do vaso de ouro. Nós vemos aí 4 matérias-primas. Mas Paulo, quando ele fala desses 4 tipos de vaso, o apóstolo Paulo, ele mostra-nos o seguinte: que para ser vaso de honra, deve portar 3 características. Paulo deixou isso claro no versículo de número 21, porque no versículo 21 Paulo diz para Timóteo que quando o vaso se santifica, ele se torna útil ao seu possuidor. E ele também, além de se tornar útil, se ele se purifica destas coisas, Paulo diz que ele se torna um vaso de honra e também preparado para toda boa obra. Não importa, queridos, a matéria-prima do vaso. É isso que Paulo quer deixar isso claro. Não importa a matéria-prima de qual é feito o vaso. O vaso ele tem que portar 3 características. Ele deve se purificar, ele deve estar na posição de útil e ele deve estar preparado para toda boa obra. É isso que Paulo diz no versículo 21. Porque se nós pararmos para analisarmos, o vaso de prata tem um grande valor. O vaso de fêmur também tem um grande valor. O vaso de ouro também tem um grande valor. Mas o vaso mais simples, o vaso mais humilde, ainda é o vaso de barro. Mas há um detalhe importante, meus queridos irmãos, para nós observarmos.
é que se nós pegarmos um vaso de feno, de madeira, e você jogar no chão ou ele cair, é difícil ele rachar ou quebrar. Se nós pegarmos um vaso de prata e também lançarmos ao chão, ele pode até amassar, mas também não quebra. Se pegarmos um vaso de ouro de grande valor, também podemos jogar este vaso no chão. Ele pode até amassar, mas não quebra. Mas o barro é frágil. O barro é fraco. O barro não aguenta queda. O vaso de barro não suporta cair, porque se cair ele quebra. Isso fala da fragilidade do barro. Quando eu vejo a matéria-prima de qual é construída o vaso de barro, a gente vê que o barro ele é frágil, ele é fraco. Isso nos implica em dizer, meus queridos irmãos, que Deus conhece as nossas fragilidades. Porque nós, seres humanos, fomos feitos do pó da terra, do barro. E o Eclesiastes, o livro do pregador, o livro que escreveu Salomão, Salomão diz que o pó tornará o pó, porque do pó nós fomos formados. Isto implica em dizer que nós somos barro na mão do oleiro. Isso fala de fragilidade. Deus sabe das tuas fragilidades. Deus sabe da tua fraqueza. Deus não te escolheu e não me escolheu porque nós somos fortes o suficiente, porque somos capazes o suficiente. Não. Ele mesmo sabendo da nossa fragilidade, como barro, ele nos escolheu. Nós somos escolhidos do Senhor. Ele nos escolheu mediante as nossas fragilidades. Observando isto, nós podemos também analisar que o vaso de pau, de madeira, ele suporta a queda. O vaso de prata suporta a queda. O vaso de ouro também suporta a queda. Porém, o vaso de ouro, o vaso de pau, o vaso de feno, o vaso de prata não suporta fogo. Porque se você pega a prata, joga a prata no fogo, ela vai derreter. Se você pega o ouro, joga o ouro no fogo, o fogo também vai derreter. Se você pega um vaso de madeira, joga ele no fogo, ele vai virar cinza, carvão, ele não suporta fogo, porém o barro é diferente. O barro não suporta queda, mas o vaso de barro, ele suporta fogo. Deus sabe do que você é capaz de suportar e também sabe do que você não é capaz de não suportar. Deus sabe que você não suporta queda, porque você é barro. Mas Deus sabe que você suporta fogo. O vaso de barro suporta o fogo, porque na olaria, quando sai da roda e o oleiro tira já aquele vaso pronto, modelado, ele tem que colocar no forno para ser cozinhado. Ele tem que passar pelo fogo para ser cozinhado. Eu quero que você entenda, meu querido irmão, que mesmo na tua fragilidade, mesmo na tua fraqueza, Deus está te preparando. Deus está te modelando. Deus sabe do que você suporta e também sabe do que você não suporta. Daquilo que você não suporta, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar força para você suportar. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo na sua vida, mas eu quero te dizer nessa tarde de hoje, que é uma fase. Ela vai passar na sua história. Deus sabe da tua fragilidade. Vaso de barro é você. Deus sabe do que você suporta. Ele sabe que você suporta fogo.
Mas Ele sabe também que você não suporta a queda. Porque se cair, quebra. Isso fala de fragilidade. É a fragilidade do barro. Mas Deus te escolheu. Não importa o que falem de você, o que julga de você. Quando eu falo disso, faz-me lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando foi chamado pelo Senhor, no caminho de Damasco, por onde ele ia, com o intento de ir até a cidade de Damasco, para prender todos aquele que processava o nome do Senhor. E quando Jesus aparece a ele cai prostrado no chão, escutando a voz do Senhor, mas sem ver nada. Deus manda ele ir para a casa de Judas, na rua direita. Ele vai lá para a casa do irmão Judas. E o Senhor manda que ele esperasse, aguardasse ali, na casa do irmão Judas, as orientações que Deus haveria de passar para ele. A Bíblia diz que durante 3 dias Paulo não comeu nada, Paulo não bebeu nada, Paulo estava orando, ao ponto do Senhor se revelar a um dos seus discípulos chamado Ananias. E o Espírito do Senhor em visão vem a Ananias e diz: Ananias, levanta, vai na rua chamada direita, na casa de Judas, pergunta pelo homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Quando Ananias ouviu falar que se tratava de Saulo, ele disse: Senhor, esse homem é mau, esse homem é perverso, esse homem não serve, esse homem não presta. Aqui em Damasco ele tem autorização, carta branca da sinagoga para perseguir todos aqueles que invocam o teu nome. É verdade, Ananias estava falando a realidade de Paulo, de Saulo. Mas o mesmo Senhor que já sabia disso tudo e sabia de muito mais, o Senhor Jesus revela a Ananias algo que Ananias não sabia. E o que, pastor Willames? O Senhor diz a Ananias: Ananias, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que ele tem carta branca aqui em Damasco para perseguir todos aqueles que invocam meu nome. Eu sei que ele veio de Jerusalém com o intento de aprisionar os cristãos aqui de Damasco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele é para mim vaso escolhido para levar a minha palavra perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. O Senhor revela a Ananias que Saulo de Tarso, independente do que ele era, mas que para Deus ele era vaso escolhido. Não importa o que falem de você, o que te critique, o que te aponte, Deus sabe perfeitamente da tua fragilidade, meu irmão. Deus sabe do que você suporta, e Deus sabe também do que você não suporta. E aquilo que você não suporta, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo vá de encontro a você agora e te dê força, te dê graça, para que você venha suportar aquilo que você, de tua estrutura, de tua capacidade, não consegue suportar. Mas o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te forjar, o Senhor vai te preparar. Creia, meu querido, que todas as circunstâncias, das provas, das adversidades, não vêm para te destruir, vêm para te ensinar, vêm para te modelar. Quantas das vezes nós passamos por adversidades espirituais na nossa vida? Quantas das vezes passamos por momentos que muitas das vezes se sentimos ameaçados por uma situação espiritual, familiar, na área econômica. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle da sua história, da sua vida, da sua família, da sua chamada, do seu ministério. Eu quero que você entenda, meu querido irmão, nessa tarde, que Deus te conhece, Deus sabe de você, Deus sabe da tua capacidade. Se o Senhor Deus te chamou, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você pode chegar lá. Então as características de um vaso de honra não está simplesmente da obra-prima que ele é forjado. Mas um vaso de honra é um vaso que se purifica. E um dos elementos que torna a nossa vida purificada diante do Senhor é a palavra do Senhor. Jesus, em certa ocasião, em João capítulo 15, versículo 3,
Ele disse aos seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, um vaso de honra é um vaso que se santifica mediante a palavra de Deus. Certa ocasião, o salmista diz: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração. Melhor dizendo, não guardei, eu escondi a tua palavra no meu coração. E diz o salmista: para não pecar contra ti. A palavra de Deus, irmãos, ela é água que purifica, que corrige a nossa vida. Então, a característica de um vaso de honra é um vaso que se purifica pela palavra. A segunda característica, a qual vem mediante essa primeira característica, que vem a nos purificar, nós somos santificados primeiro pela palavra. Segundo lugar, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No livro de primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado, justo e fiel, que ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica, a palavra nos purifica e o Espírito Santo também santifica a nossa vida. No livro de Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 16, Paulo fala à igreja da Galácia. E o que é que Paulo fala, pastor Williams Batista? A igreja da Galácia. Paulo diz, a partir do capítulo de número 15 e o versículo, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 16, que o Espírito Santo, ele luta contra a nossa natureza humana, contra a nossa carne, para que não possamos fazer aquilo que nos convém, mas que nós possamos ceder à vontade do Espírito. É por isso que Paulo diz: andai pelo Espírito e não satisfazeis o desejo da carne. Então, os elementos que tornam a nossa vida purificada é a palavra de Deus, é o sangue de Jesus Cristo e, em terceiro lugar, o Espírito Santo. Então, esses três elementos purificam um vaso de honra, e vaso de honra é vaso que se santifica. A segunda característica de um vaso de honra, no versículo de número 21, quando Paulo diz para Timóteo, a segunda característica, ele diz que vaso de honra é vaso útil. E o que significa a palavra útil? Útil é um adjetivo que é característica daquilo que você é, e útil é aquilo que serve. A minha pergunta nessa tarde é: se você é um vaso de honra, primeiro, você é um vaso que santifica a sua vida na palavra, no sangue de Jesus e pela presença do Espírito Santo. Segundo lugar, se você é um vaso de honra, você é um vaso útil. E o que é um vaso útil, pastor Williams? É um vaso que serve. É um vaso que ele é de utilidade. Quantas pessoas que estão no nosso meio, nos dias atuais, que não tem prazer em servir, que não procura estar na condição de útil. Meu querido, me desculpe, se você não serve a Deus como deve servir, se você não tem prazer de exercer, de fazer a vontade do teu Senhor, então que tipo de vaso nós somos? Será que nós possamos nos caracterizar de vaso de honra? Porque vaso de honra é vaso que se santifica, vaso de honra é vaso que serve o reino, serve o propósito de Deus. Faça uma autoanálise. Se você verdadeiramente é um vaso de honra, então você deve servir ao reino, ser útil no reino, servir a obra de Deus, servir as pessoas, servir a sociedade, porque vaso de honra é vaso útil. A terceira e última característica de um vaso de honra, conforme diz Paulo, além de ser purificado, além de ser útil, no versículo de número ainda 21 de 2 Timóteo, Paulo diz que vaso de honra é vaso preparado para toda boa obra. Um vaso de honra é um vaso preparado. E o que significa nesse termo que Paulo está se referindo? Preparado aqui
é que tem preparo, quem tem certo conhecimento, quem está pronto para alguma coisa, está de espírito preparado, está preventido, ou seja, pronto para alguma emergência. Vaso de honra é vaso preparado. Vaso de honra não é um vaso que fica todo o tempo dando desculpa. Isso é interessante. Vaso de honra não vive dando desculpa. Vaso de honra é vaso preparado para toda boa obra. Não, eu não vou porque eu estou despreparado. Então que tipo de vaso você é, meu irmão? Não, eu sou um vaso de honra, mas eu não santifico a minha vida. Então, desculpa, é vaso, mas não de honra. Porque vaso de honra é vaso que se separa, é vaso que se santifica. Não, eu sou vaso de honra, mas não me sinto útil. Desculpa, é vaso, mas não é de honra. Porque vaso de honra é vaso que se santifica. Vaso de honra é vaso útil. Vaso de honra é vaso preparado. Pastor Willames, eu sei que quem prepara é Deus, é verdade. Mas para que Deus venha nos preparar, nós, como cristãos, temos que buscar em Deus esse preparo. Ou será que não? Ninguém se forma sem antes estudar. Ninguém aprende nenhuma profissão sem antes se preparar. Sem antes não correr atrás do seu objetivo. Para Deus nos preparar, precisamos buscar. Para Deus nos aperfeiçoar, precisamos correr atrás do propósito divino. Essa palavra é uma palavra de reflexão. Eu quero que todos os meus irmãos, aqueles que estão assistindo agora, desejo uma tarde abençoada na presença de Deus, que você possa refletir nesta palavra e saiba, querido, que Deus sabe do que você suporta, tá? Ele sabe, Deus sabe. Vaso de barro não suporta a queda, mas suporta fogo. O vaso de ouro, de prata e de madeira suporta a queda, mas não suporta fogo. Deus sabe do que você suporta, amém? E se você é vaso de honra é vaso que se santifica na palavra, no sangue de Jesus e na presença do Espírito Santo. E vaso de honra é vaso útil. E vaso de honra é vaso preparado. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter uma noite abençoada na presença de Deus. Continueis orando por nós, estamos aqui ainda em São Paulo, ministrando a palavra de Deus. Próxima semana, agora que vem, estaremos regressando ao nosso estado de Recife, em nome do Senhor Jesus. E oreis por nós, para que Deus nos dê um retorno abençoado, um voo tranquilo. E um forte abraço a todos os irmãos, a todos os amigos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus.